Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. A respeito das festas de meio de ano, né? As festas juninas ou festas julinas, né? Hoje já só fala festa junina, né? Mas é festa que elas celebram três santos católicos, né? Na verdade, esses homens existiram. Foi São Pedro, São João e Santo Antônio. E essas festas, claro, a origem dela é católica, né? Essa festa é de origem católica. E tem várias histórias a respeito dessas festas, as origens dela, né? Pelo que se diz, a festa de São João começou justamente um ano após, né, João Batista ser decapitado, né, a pedido da enteada de Herodes, né, a Salomé, quando ela faz uma dança, né, para homenagear, né, o Herodes no aniversário dele. Então ela pede que tire a cabeça de João Batista e assim é feito. E a partir do ano seguinte, todos os anos eram celebrados pelos romanos e pelos simpatizantes, né, de Roma, essa festa em relação ao que aconteceu com João Batista. A respeito de fogueira, né, a fogueira, ela era usada, né, para mortes, né, de âmbito assim religioso, né. Então as pessoas eram queimadas, né, ou também usava a crucificação se considerasse que era um criminoso, de um crime comum, né? Mas por crime de religião, de fé, essas pessoas eram queimadas, né? E havia vários aspectos a respeito de fogueira, né? A fogueira, ela representa o sol naquela época, ali entre os romanos. Para Maloque, né, a fogueira era usada para sacrificar crianças, isso aí é fato, né? Isso aí, Maloque era o deus lá dos pessoal que habitava ali, várias pessoas que habitavam ali antes do pessoal chegar na Terra Prometida. E tantas outras coisas, as comidas, tudo tem um simbolismo, coisa desse tipo, né? Diz que também a origem das festas juninas é quando há mudança de estação, e aí é produzido na Europa, né? Parece que lá começa a plantação ou colhe-se, né? Coisa assim desse tipo. E essa festa foi trazida para cá e já no século XVI, né? Elas já eram praticadas. Ou então existe muitas dúvidas, muitas especulações a respeito de festa junina. Mas o que é certo, sim, essa festa ela teve uma adaptação, né, e elas são produzidas, né, desde que eu me entendo como gente, né, como a história diz, pela Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela utiliza esses momentos, né, para poder produzir essas festas. Aí a pergunta que se diz, o cristão pode, o crente protestante, ele pode participar dessas festas? Veja só, num caso de extrema necessidade, tipo assim, uma festa de empresa e os funcionários são obrigados a ir, o crente ele pode ir, não tem problema, ele é obrigado a ir, ele pode ir, mas ele não vai participar, né, vamos supor, da essência dessa festa. Ele não vai celebrar nada, só vai estar ali presente, porque tem que estar, aquele negócio todo, mas não vai se render, né, aos encantos dessa festa. Se o crente tiver escolha, a opção melhor é não ir. Não ir. Ela é uma festa pagã, é uma festa idólatra. Eles celebram ali, homens de Deus, né? Pedro, João, de uma maneira assim
uma maneira assim, pô, completamente idólatra, né? Pedro hoje, ele é considerado, João ainda é considerado, né, o padroeiro dos pescadores. Pedro, segundo eles, foi o primeiro papa católico e claramente se vê que não é isso, né? Não é isso. A igreja usa esse artifício de Pedro como sendo o primeiro papa católico para poder passar essa sucessão, de papa para papa, e para chegar até hoje eles terem o poder de mudar o que eles quiserem, né? A respeito daquele versículo que diz na Bíblia: o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então eles criam as doutrinas deles, né, usando esse pensamento para dizer que tem autoridade para criar coisas, né? E com esse pensamento de autoridade ele vai dizer que a igreja católica vai dizer que a igreja católica mesmo diz a respeito deles mesmos que eles têm total autoridade até sobre as escrituras, porque eles que fizeram a Bíblia, então a Bíblia está sujeita à igreja católica. Ou então participar de uma festa que é claramente idólatra, eu entendo perfeitamente que não é uma boa opção, né? Tem coisas melhores para fazer. A igreja, por exemplo, evangélica, ela erra muito em querer introduzir para dentro da igreja cristã protestante, dos evangélicos, costumes, né, de igrejas idólatras, de costumes pagãos. Eles querem introduzir isso porque entende que é uma necessidade de participar dessas festas. Aqui no Rio de Janeiro teve a igreja, não sei se foi o Projeto Vida Nova, que começou com a tal da festa genuína, né, para poder fazer tipo uma concorrência e atrair pessoas para a própria igreja, não deixar com que elas vão para esses tipos de festividade. Mas a igreja, nós temos muitas riquezas culturais, bíblicas, e que nós podemos ter a nossa própria cultura cristã, nós podemos ter a nossa própria festividade. Nós éramos para ter várias festividades, nós éramos para estar festejando várias coisas, e nós não festejamos. Quer dizer, nossas festas festivas, que eram para ser muito maiores do que essa, elas não existem, elas não acontecem. E nós poderíamos estar atraindo pessoas, né, para a presença de Deus através das festas que nós deveríamos criar. Ao invés disso, não. Nós somos atraídos às festas deles, né? E isso prejudica muito a vida espiritual do cristão. E nós não temos essa necessidade. Então nós podemos criar festividades, nós podemos suprir a nossa necessidade de festejar, porque isso é uma coisa, né, do ser humano. E lá no Antigo Testamento, nas leis, Deus institui festas que devem ser praticadas pelos judeus, e a Bíblia diz até no fim dos tempos: a festa dos tabernáculos, a Páscoa, e a festa das colheitas e tantas outras coisas. Ou então as nossas festividades, elas podem sim existir, não precisa ser na mesma data para fazer uma espécie de concorrência, mas nós devemos sim celebrar sim a Cristo, celebrar a Deus, celebrar o Espírito Santo, celebrar o Evangelho de Cristo na terra. Olha só quantas coisas nós podemos ter de festividade. Ao invés disso, nós estamos sendo atraídos pelas festas pagãs e idólatras, como festa junina, como o Natal. Não era coisa para a gente estar celebrando. Como a Semana Santa e essas coisas todas, que a gente acaba sendo atraído para esse tipo de coisa. E nós podemos ter diversas festividades, de coisas que realmente Deus deu para nós. Deus nos deu o Espírito Santo, nós deveríamos festejar isso. Deus nos deu a salvação, nós deveríamos festejar a festa da salvação, a festa do Espírito Santo, não dizendo que aquele é o dia especial do Espírito Santo, mas é o dia que nós escolhemos para celebrar.
entendeu? A chegada do Espírito Santo, nós podemos ver a data praticamente exata dessas coisas. A data, por exemplo, como o nascimento de Cristo, Jesus nasceu provavelmente no dia dos tabernáculos, na festa do tabernáculo. Para a gente aqui fica em média dia 30 de setembro, mais ou menos. E essa poderia ser a nossa festa de Natal verdadeira, né? A chegada do Espírito Santo, coisas desse tipo, que tudo nós sabemos quando foi que aconteceu. E nós podemos ter um dia fixo, nós podemos ter festividade para nós nos alegrarmos de uma maneira não duvidosa. Porque participar de uma coisa achando que está fazendo a coisa errada ou acha que está fazendo a coisa certa não é bom. Na dúvida, larga. Na dúvida, abandona. E segue a Cristo. E festeja a Cristo em seu coração. Porque a nossa festividade é todos os dias, mas nós deveríamos ter sim dias especiais de festividade, mas a igreja também, ela é muito desunida, as coisas desse tipo, né? E infelizmente acontece isso, e por isso, né, essas festas pagãs acabam atraindo, né, o povo de Deus. Então o meu conselho é: não participe disso, né? Ao invés disso, ensine o seu filho. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Instrui o menino no caminho que deve andar. Se ele for instruído verdadeiramente no caminho, instruir o menino não é levar ele para a igreja e deixar lá o pastor resolver, não. Ele é teu filho. É você que tem que instruir ele. A Bíblia diz: se você instruir o menino no caminho que ele deve andar, ele não se desviará. Então você instruir a respeito dessas festas, a respeito dessas coisas que se faz. Ele não vai se desviar. E se ele se desviar, alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada, ou você não instruiu o teu filho direito. Eu prefiro acreditar que a Bíblia é que está certa. Então, tudo parte da nossa instrução. Instruir os seus filhos, pastores, instruir a igreja de maneira correta. E aí nós vamos ficar livres desses pensamentos duvidosos e vamos saber o que realmente devemos fazer. Porque a Bíblia nos diz exatamente o que devemos fazer. Então não participe disso. Ao invés disso, celebre a sua vida que você tem com Cristo aqui na terra, a vida que você recebeu de Cristo, eu digo de vida eterna, e celebre o Evangelho e leve isso para outras pessoas de uma maneira alegre, de uma maneira satisfatória, porque isso é realmente sim, e isso vai trazer alegria para o seu coração. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.